Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer alguns questionamentos aqui na Bíblia para melhorar o seu conhecimento. Estamos aqui para brilhantar a sua mente, o seu entendimento, o seu conhecimento, através da palavra de Deus. Já estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Quero apenas mostrar para você a questão da lei de Moisés e a lei de Cristo. E vem a pergunta: você está firmado na lei de Cristo ou na lei de Moisés? Ou você está com o pé numa ou o pé na outra? É assim que você está vivendo diante de Deus? Diante dessa situação, quero mostrar para você o perigo que você está correndo de andar atrás de duas leis, ou uma ou a outra. Você está seguindo duas leis? Vamos ver essa questão. Mateus 5, versículo de número 17, Cristo disse assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus está dizendo isso aqui? O que ele quis dizer nessa questão de passar o céu e a terra? O céu passou? Não. A terra passou? Não. Mas então ele disse que não passa o céu e nem a terra, e não vai tirar sequer um i ou um tio da lei. Então, nesse caso, as pessoas que pregam essa questão de lei e quer viver baseado na lei, eles estão corretos. Olhando assim parece que sim, mas você esquece simplesmente um pequeno versículo que ele diz assim: eu não vim abolir a lei até que tudo se cumpra. Tudo já se cumpriu, meu irmão. A lei veio se cumprir em Cristo. Você esqueceu desse versículo? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Não já se cumpriu? Quando que cumpriu? Cristo ainda em vida, lá no madeiro, quando ele entregou ao Pai, dizendo: Pai, está tudo consumado. O que é consumar para você? Não é vir concluir a obra que ele veio concluir? Portanto, não existe hoje a lei de Moisés, meus irmãos. Ela foi abolida. Vamos provar. Eu trouxe alguns versículos aqui marcados para que a gente possa provar para vocês. E sem enrolação, quero já de antemão já mostrar para você. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 16. Ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sido anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Por que ele falou isso? Porque ele estava debaixo da lei, irmão. A lei tinha que cumprir em Cristo. Você está vendo que lá no Novo Testamento está falando que a lei está em pé? Não, aqui ele estava cumprindo a lei. Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele consumou a lei quando ele estava na cruz, cravado na cruz, quando ele diz ao Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Então, portanto, meus irmãos, a lei já se cumpriu em Cristo, não existe. Vamos ver que em Gálatas 3, versículo de número 19, ele escreveu assim, ó, Paulo escreveu aos Gálatas, Gálatas 3, 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, até vir o descendente, a quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador, que é Deus. A lei, ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Veja que quando Deus fez a promessa, 430 anos depois, que veio chegar a lei de Moisés. Veja o decurso dessa história, a longevidade que veio. Deus fez a promessa de salvar o mundo, depois de 430 anos depois chegou a lei de Moisés. Mas com tudo isso, Paulo escreveu, ela não vai revogar aquilo que foi a promessa. Vamos aqui no versículo de número
de número 21, é porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgado uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então nós vimos que a lei só foi determinada até chegar Cristo. Cristo veio e nos trouxe uma nova aliança, uma nova ordenança. A lei de Moisés simplesmente foi para isso. Vamos ver aqui no versículo, Gálatas 3, versículo de número 8. Eu quero simplesmente ler para não tomar muito tempo. Versículo de número 8, ele diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você quer continuar debaixo de maldição? Talvez sua vida está embaraçada por causa disso, de viver debaixo de maldição. Por quê? Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permaneça em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Será que você consegue praticar alguma coisa? Nem os 10 mandamentos você não consegue, porque Cristo resumiu ele em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Aí você quer seguir algum preceito da lei de Moisés? E Paulo continuou escrevendo aqui, ó: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar, certo? Os seus preceitos, por eles viverá. Você vai ter que viver, você que vai ter que conseguir ultrapassar os judeus, porque a lei foi para os judeus. Judeus não conseguiu. Será que você vai conseguir alcançar essa meta? Você vai ter que seguir 600 ordenanças e ainda andar fielmente nos 10 mandamentos. Mas eu disse que os 10 mandamentos, ele foi concluído em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Se você não conseguir fazer isso aí, então você pode parar por aí. Se você não amar a Deus e não amar o teu próximo, você não está cumprindo nada da lei. Veja que facilidade que Jesus trouxe para nós, sabendo que nós não jamais cumpriria a lei, porque somente ele veio cumprir a lei. Nenhum judeu conseguiu alcançar essa meta, porque está escrito na palavra que nenhum deles conseguiram. Somente Cristo conseguiu alcançar isso aí. Vamos ver aqui em Gálatas 2, versículo de número 19 e 21. 2, 19 e 21. O que Paulo escreveu? Ele diz assim, ó: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Olha só o que ele diz: a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que é a lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão. É assim que você está seguindo a lei de Cristo, observando outra lei, a lei de Moisés, que já foi cancelada, que já foi abolida. Eu sei que muitos não compreendem, mas infelizmente há muitos dissimuladores enganando as pessoas para si próprio, para se beneficiar. Eu sei disso, mas olha a consequência que vocês estão procurando para vocês mesmos. Então não custa nada andar em cima da risca, pelo menos tentar observar com mais atenção a palavra de Deus e esforçar para andar nessa trilha que é a lei de Cristo. Esquece da lei de Moisés, que a lei de Moisés, como eu já disse, só foi para o povo judeu, não foi para você, certo? Vamos aqui em Gálatas, vamos apressar aqui um pouco, Gálatas 3, versículos 21 e 26. Versículo 21 e 26, o que nós acabamos de ler. Porventura é a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada a lei, que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Então não foi.
Mas a Escritura encerrou todos sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Em Gálatas 4, versículo de número 4 e 5. Vamos ver aqui. Versículo de número... Gálatas 4, versículo de número 4 e 5. Paulo também escrevendo aos Gálatas diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Está vendo que Cristo estava cumprindo lei? A lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés foi cumprida em Cristo, e que Cristo cumpriu ela. Somente ele conseguiu cumprir a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Certo? Então foi para isso. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Aí que você quer voltar para a lei? Se a lei não foi nem para você, você quer voltar para a lei? Vamos aqui em Gálatas capítulo 3, versículo de número 22. Ele diz aqui, o que serviu a lei? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, que é em Cristo Jesus. De maneira que a lei de Moisés, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio ou à lei. É uma espécie de pessoas que conduzem alguém. A lei nos serviu de aio para nos conduzir até Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Porque todos fostes batizados em Cristo e de Cristo vos revestis. De outra maneira, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro de Deus. Se formou um povo só. Então, o nosso critério é de formar um corpo. Esse que é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, um membro de Cristo, juntando todos nós, entre judeu, entre gentil. Não há diferença, não tem distinção entre um e outro. Todos são um povo só, em Cristo Jesus. Esta é a nova aliança que veio nos trazer para nos conduzir a Cristo. Vamos ver aqui em Gálatas capítulo 5, versículo de número 1 a 6, ele diz aqui: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, não vos submeteis de novo a jugo de escravidão, que é da lei. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar de Cristo, nada vos aproveitará. Olha que é um dos preceitos, só um dos preceitos. E de Cristo nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Será que você vai conseguir guardar a lei? Então, por que você consiste em guardar um dos preceitos da lei de Moisés? De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, porque provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 7. Vamos ver aqui que a graça veio trazer para os hebreus. Hebreus capítulo número 7. Hebreus 7, 11. Hebreus 7, 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei.
Você está vendo aí mudança de lei? Tem como andar duas leis junto? Se você não consegue andar numa lei, na risca de uma lei, você vai conseguir andar em duas leis. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porquanto, por um outro lado, se revoga a anterior ordenança. Você está vendo aí que a anterior ordenança, a lei de Moisés, está sendo revogada? E o que você ainda está procurando na lei de Moisés? Portanto, por um outro lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ela serviu para quê? Para conduzir um povo até Cristo. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Esta aí que você tem que firmar na aliança de Cristo, no Novo Testamento, desse novo estatuto que Cristo nos trouxe, e com grande facilidade esses 10 mandamentos que foi introduzido para que nós possamos andar nele. Como Paulo já escreveu aos Hebreus, aqui em Hebreus capítulo 8, ele diz que, digamos Paulo, porque há algumas cartas aqui que a gente fala de Paulo, porque na realidade tem 4 cartas aqui que a gente pode confirmar que foi Paulo que escreveu. Às vezes tem até mania de dizer que o livro de Hebreu foi feito por Paulo, mas algumas cartas aqui ele escreveu, na realidade. Vimos aqui, Hebreus 8:8. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eles conseguiram andar na aliança que Deus fez para eles, na aliança que eles fizeram com Moisés? Conseguiu? Não conseguiu. Está dizendo que eles não conseguiram. Para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o vosso Deus, e eles serão o meu povo. Vimos que Deus fez essa aliança não somente para o povo judeu, porque nós vimos aqui em Romanos, o que Paulo escreveu também para os gentios, sobre essa questão da lei. Em Romanos capítulo 2, versículo de número 4, ele fez aqui, ele escreveu assim, ó: quando, pois, os gentios que não têm lei, porque ele está falando da lei de Moisés, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, está vendo aí? Por quê? Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Ou seja, eu sei quando eu estou errado, você sabe quando você está em pecado, quando você está sendo acusado pelo seu próprio pecado, pelos seus próprios erros. Você sabe, eu sei muito bem, porque está imprimido na nossa mente. Está escrito na tábua do nosso coração. O mesmo que foi a carta para os hebreus, também Paulo escreveu isso aqui para nós, os gentios. A mesma carta, dizendo que nós sabemos, porque pela nossa consciência, a nossa própria consciência, ela nos diz as coisas que nós estamos fazendo de certo ou errado. Vamos lá em Romanos 3, versículo de número 21. 23. Mas agora, sem lei, está vendo aí que não tem lei? Lei de Moisés, ele está falando sobre a lei de Moisés. Mas agora, sem lei,
se manifestou a justiça de Deus. Tem que tirar a lei para a justiça de Deus se manifestar, que é em Cristo Jesus. Como que vai obter duas leis? Você viu que foi preciso, necessário, abolir a lei de Moisés para obter a justiça de Deus, para se manifestar a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, porque desde a antiguidade já havia sido anunciada essa justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para ter uma nova aliança, não uma velha aliança. Aqui em Hebreus, ele escreveu assim também, vamos lá em Hebreus, sobre essa questão da lei de Moisés, que ela seria já anulada devido à sua velhice, à sua caducidade. Quando ele diz assim, quando ele diz nova, que é a nova aliança, torna antiquada a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Essa foi a carta que foi escrita para os hebreus, para que eles atentassem para a nova aliança, não para a velha aliança. Sabemos que os judeus, mesmo do cristianismo, eles ainda obtêm a circuncisão, porque a circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência, uma aliança perpétua, não foi como a lei de Moisés. Ela foi feita 430 anos antes da lei de Moisés. Eles já seguiam a risca da circuncisão, porque é uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Então, o judeu, mesmo sendo do cristianismo, ele segue essa regra. Ainda alguns também seguem o sábado, talvez por uma instrução melhor ou por obediência ainda à lei de Moisés, certo? Mas não cabe a lei de Moisés para você, nem para mim, que somos gentios. Essa lei não foi feita para nós, essa lei simplesmente foi feita para os judeus. Vamos lá em Romanos capítulo 7, já estamos encerrando. Queremos só brilhantar sua mente, ter algum conhecimento. Veja só, Paulo também escreveu uma analogia sobre o casamento, a analogia do casamento. Portanto, falando sobre a lei de Moisés e sobre a lei de Cristo, a analogia você pode analisar que ela é isso aí, por isso que ela já é analogia. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei de Moisés, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ele está perguntando. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Certo? A lei de Moisés já morreu. Agora você vai ter que permanecer na lei de Cristo. Portanto, se você faz parte da igreja, você faz parte da noiva. Você é membro do corpo de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo, você faz parte da igreja. E a igreja ela é contida como noiva de Cristo. Vamos ver aqui. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda ao marido. Olha você ressuscitando a lei de Moisés aí. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem, porém, se morrer, o marido está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Se a lei de Moisés ainda ela está viva, de pé, para muitos, o que está acontecendo? Você seguindo a lei de Moisés e a lei de Cristo, está acontecendo que você está traindo Cristo, você é um traidor. Está traindo Cristo, porque você diz que é a noiva de Cristo, mas que tipo de noiva é essa que está traindo com a lei de Moisés? Você entendeu a analogia que Paulo escreveu aos Romanos? Eu acredito que sim. Ou você possa fazer essa reflexão. Mas esta é a analogia. Se eu sou noiva, se eu faço parte da igreja, se eu sou membro da igreja, sou membro do corpo de Cristo, vivo para Cristo, mas estou observando a lei de Moisés, o que está acontecendo? Eu estou traindo Cristo. Você está traindo Cristo. Então é isso aí, eu quero encerrar e agradecer a você por tudo isso, por ter suportado, mas faça uma observação, faz uma reflexão, procure aprofundar mais neste conhecimento, para que você não fique baseado na lei de Moisés, mas sim na lei de Cristo. Que Deus abençoe você
Que tenha um bom dia ou uma boa tarde, não sei o horário que você está me assistindo. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado.